Então, minhas crianças queridas, vamos continuar a nossa aula. Agora nós vamos trabalhar história. Vamos dar seguimento aí em mais um tópico do livro de história. Vamos trabalhar a página 88, 89 e 90. Vamos falar de algumas cidades, de algumas características das primeiras cidades, como que elas se tornaram capitais, o desenvolvimento delas, como que aconteceu. Mas antes de entrar nesse conteúdo, deixe-me relembrar com vocês algumas características das cidades medievais. Vocês viram, nas últimas aulas que nós tivemos de história, antes de nós entrarmos de férias, falamos sobre as cidades medievais. Que cidades medievais? Aquelas cidades lá em tempos remotos, de antigamente. Nós vimos características dessas cidades, nós vimos que elas eram construídas no meio de um nada, certo? No meio de deserto, às vezes, e ali fazia um muro ao redor dessa cidade, uma muralha muito alta, grossa, muito bem feita, de construção de pedra, né, bastante resistente, porque era usado como proteção daquele lugar. Proteção para as pessoas, proteção para quem morava lá, para que não entrassem ladrões, para que as pessoas, os exércitos, né, é, não entrassem de outros reinos, não tomassem a cidade e não tomassem as pessoas e nem as riquezas da cidade. Então, os muros, as muralhas de antigamente, né, que cercavam toda a cidade, ainda ficavam ainda guardas por cima, né, andando ali o tempo todo, vigiando os quatro lados da cidade e davam um alarme quando vinham, quando eles visualizavam alguns estranhos, né, exército inimigo ou pessoas que estavam chegando, né, e eles sempre avisavam. Bom, houve, houve muitas mudanças, né, daqueles tempos para os tempos de hoje. Vocês conseguem ver. De acordo com os vídeos, de acordo com as imagens do próprio livro, né, aquele vídeo do QR Code sugerido na página 87 do seu livro, se você não teve a oportunidade de assistir a Cidade Medieval, eu vou disponibilizar depois desta aula para você é, para que vocês possam ver a diferença realmente da construção de uma cidade medieval para as cidades hoje que nós temos. Mas algumas características se mantiveram, e uma delas é a característica do comércio. As pessoas comercializavam naquela época na base da troca, né? Era o escambo. Nós já estudamos sobre isso. Era troca de mercadorias, pois não tinham ainda as notas, não tinham as cédulas, o dinheiro ainda. Até desenvolver o dinheiro, né, para comprar e vender o produto e ter o dinheiro para reabastecer, né, o local do comércio, feito trocas, certo? Até aí tudo bem? Uma revisãozinha rápida aí para nós entrarmos em outro tópico. Outra característica também que manteve no passado e que ainda nós temos é a característica da provisão, né, do trabalho. Né? A pessoa, o chefe de casa, né, ou a mãe ou o pai, trabalha para colocar o alimento dentro de casa, para alimentar a família, em prol da família. Antigamente também, a, a pessoa que tinha como cabeça, né, como o homem da casa, como provedor da casa, seja em caverna ou em, em cidades medievais, que já eram casas, quem saía para trabalhar tinha o intuito de cuidar de quem ficava em casa, de cuidar da família, de alimentar filhos, alimentar esposa, alimentar as pessoas que moravam ali. E ainda nós temos essa ideia. Mesmo que a mãe trabalhe fora, o pai trabalhe fora, né, que seja uma vida mais corrida, o dinheiro volta para casa, certo? A alimentação é para as pessoas da casa, para a família. Então, essa é uma característica que se manteve nos dias atuais. Outra característica que se manteve também atualmente e que veio lá do passado foram as criações ali das regras, certo? Das leis.
as regras de boa convivência, desde o passado, eram para manter as pessoas alinhadas, para saberem os deveres e os direitos, para ver aonde eu posso ir até aonde eu posso chegar. Eu não vou interferir no direito do outro, entendeu? E hoje nós temos isso também, nós temos regras na nossa casa, nós temos regras na igreja, na escola, no clube, no cinema, no teatro. Nós temos regras na cidade. Hoje a regra é andar de máscara, sair de casa, se precisar, use máscara. Por quê? Porque nós temos uma pandemia aí no mundo. Então a regra é decreto, lei, use máscara para entrar nos estabelecimentos, para sair da sua casa. Então você tem que obedecer. Isso em prol do bem comum, do bem da cidade. Então eu dei 3 exemplos de características lá da cidade medieval, do passado, que ainda se mantiveram nas cidades do presente. Entenderam? Agora nós vamos entrar no novo tópico, ok? O novo tópico, que é as primeiras cidades brasileiras. As primeiras cidades brasileiras, nós vamos conhecer algumas. E depois você vai pesquisar, vai saber um pouco mais de outras cidades que você tenha curiosidade de saber e vai colocar no caderno de dever. Mas quando chegar o momento de você pesquisar sobre essa cidade, eu vou falar, tá bem? Por enquanto, você vai abrir o seu livro, página 88 de História. Vamos a 88, 89 e 90. Somente 3 páginas para nós concluirmos, então, nosso raciocínio sobre cidade, sobre mudanças, modernização, tecnologia e costumes que vieram do passado, se mantiveram no presente e agora outros que vão mudando no futuro. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto vocês pegam o material aí, por favor, eu vou trabalhando aqui. Isto. Assim. Ó. Aí. As primeiras cidades brasileiras. Páginas 88 a 90. O que a professora está sublinhando, você também vai sublinhar usando régua e a sua caneta vermelha, combinado? Então vamos lá. No Brasil, as cidades começaram a se desenvolver com a chegada dos primeiros portugueses, especialmente a partir de 1530, quando parte do território brasileiro começou a ser efetivamente explorado pelos europeus. Muitas dessas cidades existem até hoje e são consideradas históricas. Então, deixa eu explicar isso aqui primeiro. Vocês sabem que em 1500 chegaram aqui nas terras do Brasil alguns europeus, portugueses, que vieram. Eles erraram a rota, né? Eles não iriam vir para o Brasil, eles estavam procurando as Índias, mas erraram a rota e vieram parar aqui no Brasil e descobriram essa maravilha que é o nosso país. Aí, a partir daí, eles começaram a explorar o Brasil, a explorar as riquezas do Brasil, acharam as terras muito boas, né? Encontraram aqui os índios, né, que estavam aqui já, acharam o pessoal, assim, as índias muito bonitas, né? Mas o pessoal era um pouco bravo, né? Índio não tinha não tinha contato com ninguém. Então, mudou a história e escravizou a população indígena. Isso vocês vão ter mais a fundo nas aulas de história do 4º e 5º ano. Então, aqui é só uma pincelada para vocês entenderem que vieram da Europa para cá, os europeus, portugueses primeiramente, e aqui encontraram a terra boa, boa para tudo, e que fornecia bastante riqueza. Cidades históricas são aquelas construídas há muito tempo e que, além de todas as funções de uma cidade, também se destacaram por terem preservado muitos aspectos físicos e culturais desde a sua fundação. Então, cidade histórica é aquela cidade que teve um momento importante da história atual e também teve
manteram aí os seus costumes, é, as suas construções, a sua história e foi passado de geração em geração. Que as pessoas vão conhecendo o lugar, conhecendo a população, conhecendo a história da cultura da população por meio de livros, de pesquisa, de relatos, de filmes e se tornam então históricas, importantes para a construção do conhecimento de vocês. O quadro a seguir mostra algumas cidades que surgiram no Brasil no início do período colonial, desde quando vieram para cá os portugueses e ficaram aqui no Brasil e fizeram do Brasil, assim, regência, fizeram do Brasil colônia, fizeram do Brasil um emaranhado aí de situações, né? Até 1822. Até o momento da sua liberdade, onde que o Brasil conseguiu se distanciar, romper laços aí políticos, né, e ser livre, ser uma nação livre, altamente democrática, né, assim por dizendo, uma república, ao invés de ser um império. Bom, essa é outra história. Então vamos lá. São Vicente, que é em São Paulo, Porto Seguro, que é na Bahia, Olinda, que é em Pernambuco, Salvador, na Bahia, São Sebastião do Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro, São Luís, que é no Maranhão. Então, essas cidades aí, que eu disse o nome, são cidades históricas e que têm a sua fundação aqui ao lado, olha a data. Aqui, elas foram fundadas desde esses anos aqui. E desde então, as pessoas vão e visitam e conhecem a história dessas cidades por meio de fotos que estão nos museus, por meio de estudo, de material, de estátuas, de objetos que foram guardados como relíquias e patrimônio cultural, e estão lá para serem visitados, estão lá para serem fotografados, né? E para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da história passada, né? Nós estamos no ano de 2020. As cidades foram criadas há mais de 500 anos atrás. Então, são cidades que movimentaram, cresceram, desenvolveram, mas não deixou a história passada para trás. Não apagou a história de cultura do seu passado. E isso nós temos como relíquia, né? Nós podemos visitar essas cidades, conhecer as maravilhas atuais, porque as pessoas não param de construir, as pessoas não param de ter ideias, de terem conhecimento e de mudarem os lugares. Mas também elas conservam a história do passado, porque isso é cultura, isso faz parte da sociedade, tá bem? Então, olha, esta obra deste pintor mostra a igreja da Sé de Olinda, né, em ruínas. Então, é uma igreja pintada, né, uma tela pintada, que é bem diferente da outra imagem que vai ser fotografia, que vai estar na página seguinte. Então, observe aí os detalhes. Eu tenho muita natureza, muita arte rústica. Lá ao fundo, quase não tem construção de nada. É mais o tempo livre ali, né? A natureza comandando aí poucas coisas de imagens culturais, certo? Então, vamos lá. Esta imagem aqui no período colonial, lá de antigamente, aqui mais ou menos nesta data, ó, olha, 1630, ó, tá vendo? Há muitos anos atrás, certo? Então vamos lá. Agora, olha aqui a imagem. Aqui a imagem representa o centro histórico de Olinda e ao fundo a cidade de Recife. Então olha aqui, olha como a cidade mudou. Olha. Aqui são muitas construções modernas, mas aqui é o centro histórico da cidade, é aonde
eu disse para vocês no início do vídeo, as pessoas mantiveram a cultura da cidade. A construção é a mesma. Quando estraga, que precisa de reforma, reforma na imagem real, na originalidade, para não tirar a cultura e não se perder com o tempo. Então, você vai observar essa imagem aí e o que pede para fazer na atividade da letra A? Que você circule um elemento que aparenta ter sido construído lá no período passado, no período colonial, e outro que pode ser construído, né, agora, atualmente, com construções modernas. Então, o que vocês veem aí? Duas imagens numa mesma foto. Lá ao fundo, uma imagem mais moderna, com construção atual. Aqui na frente, no primeiro plano, lembra? Nós dividíamos as imagens, primeiro, segundo e terceiro plano. Primeiro plano, aqui a construção bem mais medieval, bem mais colonial, bem mais antiga, da época de 1600 mais ou menos. Ao meio, eu tenho o mar, que é o segundo plano, e o terceiro plano, mais distante de mim, uma cidade moderna, capital do estado de Pernambuco, Recife. Então, vamos lá. Aqui ao fundo, eu coloquei dentro do retângulo a imagem que pede para que você circule o que é mais moderno, certo? Então, a parte mais moderna, aquilo que é da atualidade. E expliquei, eu quero que você faça dessa forma no seu livro, construções recentes e modernas, porque são construções bem diferentes dessas que nós vimos aqui no primeiro plano. E no primeiro plano, eu circulei a igreja, porque a igreja é da construção colonial. Se você observar os detalhes da igreja, você vai ver que não são detalhes modernos, são detalhes recuperados, né? Com pessoas ali, com artistas, com artesãos, que cuidaram para que a igreja não viesse abaixo, que não se demolisse, né? Não caísse. Então, foi reconstruindo na originalidade do período colonial. Então, que você também faça desta forma que eu escrevi aqui, construção colonial, para você ver a diferença entre a construção moderna e recente da construção colonial no mesmo lugar. A modernidade, dando espaço à tecnologia, mudanças, inovações, e a forma colonial, mantendo a cultura e a história do lugar para que as futuras gerações possam conhecer também um pouco da história da cidade. Entenderam? Bom, então vamos lá. Em que época você acredita ter sido tirada essa foto? Essa foto no slide passado. Você pense que tem construções modernas. Então, essa foto é da atualidade ou não é da atualidade? Tem construções modernas. Que você pode pensar que essa foto foi tirada atualmente. Ela apresenta ao fundo construções modernas e atuais, prédios diferentes, com um estilo, um design todo moderno, não é? Bem diferente do colonial. Então, a foto é tirada recentemente. A paisagem de Olinda representa na fotografia é representada na fotografia com a representação feita pelo pintor Francis Post no século XVII. Vamos comparar, então, aquela que eu disse que nós iríamos comparar, que é bem rústica, quase não tem construções ao fundo, é mais a igreja que aparece, né? E a natureza comanda ali o espaço. Então, preste atenção. A imagem da pintura do artista representa Olinda lá no passado, com poucas construções e estrada ainda de terra. Vocês observaram o detalhe? Estrada de terra ainda. E a foto atual mostra Olinda com muitas construções modernas e também coloniais, porque nós tivemos as duas imagens, certo? Nós tivemos a primeira imagem, primeiro plano, Olinda de forma colonial. E lá no terceiro plano, ao fundo da imagem, a construção moderna da cidade, né, a capital,
bem moderna, com prédios bem diferentes. Então, nós tivemos essas duas alternativas aí. Olha, vamos numerar as imagens de acordo com as transformações ocorridas ao longo do tempo na Praça Raul Soares, lá em Belo Horizonte. Lembrando, Belo Horizonte, nossa capital, capital do estado de Minas Gerais. Então, observe a primeira imagem. Eu tenho aí algumas construções, espaços aí de ruas abertas, né, um campo mais ao fundo. Essa segunda imagem aqui eu já consigo visualizar melhor os bairros, as ruas, os quarteirões. Aqui a cidade pronta, perfeita e acabada, com muitos prédios, olha, muitos prédios. E aqui, olha, observa que aqui é a Praça Redonda, aqui quase não tem ainda. E aqui também a praça, né? Raul Soares ainda com poucos prédios, ó, a maioria aqui ainda é residência, né, casas baixas, não tem muitos prédios. Então, como que seria, então, essa numeração? De 1 a 4, que nós colocaríamos? Então, primeira imagem, eu tenho pouquíssimas construções e ainda não consigo visualizar a praça perfeitamente. 2, eu consigo visualizar a praça, mas eu não tenho prédios, eu tenho residências baixas. Consigo ver os bairros, consigo ver ali os quarteirões, mas eu não vejo prédios. Em terceiro, eu consigo ver os prédios, já consigo ver, desculpe, consigo ver a praça, consigo visualizar aí algumas construções, né? Mas não está ainda em perfeição. E por último, a praça perfeita, as ruas asfaltadas, os prédios todos construídos, a cidade quase que levantou do primeiro plano para o segundo plano, né? Foi construção unânime ali de prédios, né? Belo Horizonte é uma capital grande, uma capital movimentada, bem estruturada e com bastante construções modernas. Então, essa ficou a numeração da atividade número 4, ok? Passa aí, por favor. Por que algumas cidades são consideradas cidades históricas? Eu disse isso no início do vídeo. As cidades, elas contam a história. Elas participaram da construção da história do mundo. E as pessoas ficam sabendo de como as coisas se desenvolveram por meio dessas cidades, em visitações que as pessoas fazem a elas, em estudo, através dos livros, da internet, de conhecimento, de busca. Então, essas cidades, elas foram construídas há muito tempo. Então, elas testemunham a história do Brasil, o desenvolvimento do Brasil, como que aconteceu desde antigamente com os coloniais aqui no Brasil, com os europeus que vieram. Então, isso preserva as características físicas e culturais desde a sua fundação, que foi o que nós vimos nas imagens. Eu tenho a cultura preservada, a história preservada por meio das construções coloniais de antigamente e tenho também a visitação de uma cidade, de uma capital, com construções modernas. Então, são as duas vertentes aí que eu tenho para entender, para entender por que uma cidade se torna histórica. Porque ela conta a história do desenvolvimento do Brasil, tá bem? Aqui na ponta do lápis, pede para você, em grupo, fazer uma atividade. Então, nós não vamos fazer em grupo, nós vamos fazer cada um na sua casa, fazendo no caderno de dever. Então, olha, levante informações e imagens sobre aspectos históricos e culturais referentes a uma cidade colonial brasileira. Você vai fazer isso no caderno de dever de casa, certo? Para agora, na nossa aula de história, você vai fazer essa atividade no caderno de dever de casa. Você vai escolher uma dessas cidades aí: São Vicente, Porto Seguro, Olinda, Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro ou São Luís. Escolha uma cidade
e você vai pesquisar sobre a história e cultura desta cidade. Você pode colocar foto. Se você tiver impressora em casa, você pode usar colocando foto. Se você não tiver impressora, não precisa preocupar com foto. Se quiser desenhar alguma área que apareceu na sua pesquisa, você pode desenhar, tá? Mas se não tiver condições de colocar imagens, coloque apenas informações. Eu quero saber o que dessa cidade? Eu quero saber quando ela é a fundação, como que eram como é que as pessoas viviam naquele lugar, que lugares são históricos, por que que as pessoas visitam aquele lugar. Tem museu, tem igreja antiga, tem algum lugar que foi tombado como patrimônio histórico, que é cuidado, que não pode demolir. Por quê? Eu quero que você me informe pelo menos 3 informações sobre a cultura e sobre a história dessa cidade. Eu vou colocar aqui agora para vocês um pouquinho sobre a cidade de Olinda, para clarear o que você vai fazer no seu caderno de dever. Eu pesquisei sobre a cidade de Olinda, que é uma cidade colonial. Aí, o que aconteceu? Eu coloquei aqui várias imagens. Olha, então tem a Catedral de Olinda, casarões estilo colonial, cor e arte, tudo moderno, junto com uma arquitetura colonial. Então, cores da modernidade, junto com uma arquitetura colonial lá do passado, certo? Você não precisa colocar fotos demais. Você escolha 2 ou 3 fotos para você colocar na sua cidade colonial. Coloquei um pouco mais. Observe. Coloquei o Centro Histórico de Olinda, a Cidade Alta, o Mosteiro da cidade, que são lugares de visitação, tá? Coloquei um pouco sobre as festas, sobre a cultura de Olinda. O que é essa primeira aqui? É o frevo de Olinda, né? Conhecido como frevo. Lá em Olinda, aquelas meninas e meninos que ficam dançando com a sombrinha colorida, né? Não sei como que eles conseguem fazer aquilo com as pernas, né? Parece que não tem ossos nas pernas. Os bonecos de Olinda, o Mosteiro São Bento. Então, são lugares de visitação, lugares que contam a história da trajetória de toda uma mudança do lugar, de toda uma cultura do lugar, que desde os tempos remotos até hoje, as pessoas aí vão visitar. E a cidade não deixa de crescer por causa disso. Ela está sempre crescendo. Aí eu coloquei aqui aspectos históricos e culturais da cidade de Olinda. Bom, eu disse que em meados do século XIX, a cidade deixou de ser capital de Pernambuco. Eu disse que ela foi fundada em 1535. É a cidade mais antiga entre as cidades brasileiras declaradas como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, isso pela Unesco, e que entre outras cidades aí, né, inclusive Ouro Preto, ela recebeu esse título aí. Então, são características. Eu pesquisei isso onde? Eu pesquisei isso na internet. Eu escrevi dessa forma: aspectos históricos e culturais da cidade de Olinda. Você vai pesquisar lá aspectos históricos e culturais da cidade, por exemplo, de Salvador, da cidade de São Luís, certo? Da cidade de São Vicente. Então, você vai pesquisar alguma informação histórica e cultural da cidade colonial, certo? Uma cidade só. Coloquei um pouco mais, que a cidade histórica pernambucana foi a primeira cidade eleita capital brasileira da cultura em 2006. Olinda guarda inúmeras riquezas, gente. Tem prédios de estilo colonial, tem os famosos bonecos gigantes, chamados de bonecos de Olinda. Então, tem o frevo, que é uma dança típica, né, da cultura lá de Olinda. Então, tem muita coisa para saber sobre Olinda. Belíssimas praias, pontos turísticos, carnaval mais colorido e alegre e reverente do Brasil, porque é um carnaval diferente. Patrimônio
cultural em várias igrejas de estilo colonial, que vocês viram nas primeiras imagens. Arquitetura colonial e barroca, né? Mistura aí de meados aí do século XVIII, XIX, né? Até aí o século XXI que nós estamos, porque misturou tudo e manteve o padrão colonial. A cidade é rica em cultura e tem elementos marcantes, né? Como o boneco de Olinda, o frevo e o maracatu. Então, vocês viram que eu pesquisei algo um pouco mais extenso, né? Só para dar uma ideia para vocês. Mas eu pesquisei sobre Olinda, você pode pesquisar também sobre Olinda, se você quiser saber um pouco mais de Olinda, né? Quiser usar alguma informação que eu coloquei, você pode pesquisar e colocar no seu caderno de dever. Mas você pode também olhar outras cidades que eu coloquei no início da atividade. Combinado? Então, que você faça essa atividade e que você depois mande a foto daquilo que você escolheu fazer, da cidade que você escolheu para pesquisar, para que todos nós possamos ver aí o que vocês descobriram sobre a cultura e sobre a história das cidades coloniais brasileiras, tá bom? Olha, um beijo para vocês, aguardo as fotos e já já retornaremos com outro conteúdo.